Olá, começa agora mais um programa Advocacy e hoje vamos falar sobre infrações de trânsito. Então não saia daí que o nosso programa já está no ar. Conhecer todas as infrações de trânsito previstas pela legislação brasileira é fundamental para quem pretende se tornar um motorista melhor e mais responsável. Mais do que evitar multas, o conhecimento das leis é uma questão de segurança para motoristas e pedestres. E para falar sobre esse assunto, eu recebo agora o advogado Dr. Marcelo Araújo Carvalho. Ele é sócio proprietário da CNH Resolve. Doutor Marcelo, obrigado pela participação do senhor aqui nesse programa. Eu que agradeço pela acolhida, pela gentileza. Alegria tê-lo aqui, a gente tem um contato aí e de cara eu acho assim, todos nós de uma certa forma temos interesse nesse assunto de hoje. Dificilmente alguém não tem uma multa, alguma coisinha de trânsito, né, doutor? Só se a pessoa não tiver CNH, né? Aí fica mais tranquilo. É verdade. Mas o condutor habilitado, por vezes, passa por situações de desconforto em relação a infrações. Tem aqueles que são exemplo, né? Mas não quer dizer que os que cometem infrações também não se pautem pelas normas, pela observância aí de um trânsito seguro. São situações que podem acontecer. Tem os distraídos, né? Que não necessariamente são mal intencionados, mas são distraídos. Sim, infelizmente. O meu caso próprio. E às vezes dói no bolso, né, James? E na carteira. Mas nós vamos falar disso. Eu queria até começar te perguntando sobre isso. Quais são os principais, quais são os tipos de infração previstos na legislação brasileira? Porque eu quero também perguntar o que é mais comum, as mais graves, etc. Mas o que é infração de trânsito a rigor? A rigor, infração de trânsito o condutor. Você tem o Código de Trânsito Brasileiro que prevê todas as infrações. Não cabe aqui nós discorrermos sobre todas, né? E o condutor que se depara com uma situação que tem a previsão legal para ele não cometer, para ele não fazer, e, infelizmente, ele transgride a regra. Enfim, o senhor falou dos tipos de infração, acho que fica mais... Desculpa, porque em geral, para nós motoristas, o que a gente pensa mais comum em infração? Né? Para nós existem duas, avanço de sinal e excesso de velocidade, mas não é só isso, né? Sim, eu vou traçar aqui uma das que eu me recordo, dos meus clientes, dos casos os mais comuns, a princípio, os que possuem processo por pontuação. Uhum. Depois nós podemos falar sobre essa questão dos processos que envolvem a CNH. As que são submetidas para nós, né, para a nossa análise, o que eu vou falar aqui não é um dado de uma pesquisa, de uma consulta nacional. É uma pesquisa, uma consulta interna nossa da CNH Resolve. É o seu dia a dia de demanda, né? As principais são a de velocidade acima até 20% do limite, do limite permitido pela via e a de entre 20% e 50%. Elas têm um diferencial em relação à natureza, né, quanto à gravidade. Até 20% ela é média e ela acarreta 4 pontos no prontuário do condutor. E a entre 20% e 50% do limite permitido pela via, ela é de natureza grave, que acarreta 5 pontos no prontuário da CNH do condutor. E tem a de celular também, a de celular e a avanço de sinal. O senhor falou agora tem o tal do celular, né? A avanço de sinal, a natureza dela é gravíssima e a de celular também é gravíssima, 7 pontos cada uma. Pois é, né? Eu não sei porque que inventaram celular, devia desligar, devia ser igual o bloqueador, entrou no carro, bloqueia o celular. Virou uma compulsão, né? Compulsão. Às vezes você não toma cuidado, você faz ligações de telefone na hora que entra no carro. Por quê? Porque você é tão agitado dia a dia, qual o momento que ninguém te aborda? Sim, senta para dirigir, é a hora de ligar. E os aplicativos de mensagem? As pessoas, assim, é lamentável ver esse tipo de fato, a pessoa dirigindo, digitando no telefone a mensagem. É perigoso.
Agora, recentemente eu recebi eu também fui notificado por estacionamento irregular e por causa de uso Não uso do rotativo? Não, eu usei indevidamente. Eu ainda vou apurar para saber de que se trata. Só recebi a multa que uso indevido, alguma coisa assim, me falha a memória aqui qual foi a linguagem. Sim. Ou seja, também gera autuação de trânsito, sim, né? E essa infração ela é grave, ela acarreta 5 pontos no prontuário do condutor. Então, assim, a princípio as pessoas pensam, a infração pode ser leve, mas ela é uma infração grave. Enfim, e é uma infração que, como você perguntou, frequentemente, eu te dou o meu exemplo pessoal. Minha mulher briga comigo, fala, amor, chegou uma multa aqui. Eu falo, é rotativo, quer ver? Às vezes, assim, porque não colocar o aplicativo gera uma multa, pode gerar uma multa. E ultrapassar o horário. Né? Ultrapassar o horário, então usar, por exemplo, tem um bônus, Sim. que também tem uma regulação para utilização. Aqui em Belo Horizonte é assim, né? 30 minutos. Hoje facilitou muito com o advento do recurso digital. Eu, particularmente, achei o máximo. E, assim, até em determinados bancos, você consegue colocar o aplicativo pela sua própria conta bancária, sem necessariamente ter que baixar um aplicativo, uma outra plataforma. Enfim, só que a pessoa tem que prestar atenção na placa de regulamentação com relação ao horário, né? Porque você para num rotativo que o horário é 1 hora. Aí você coloca lá 2 horas. Até 1 hora, está valendo. Mas do momento que você ativou o aplicativo, se naquele local é permitido ficar 1 hora utilizando o rotativo, mesmo se você ativou 2 horas, se passou de 1 hora, se o agente da fiscalização de trânsito te flagrar, vai te autuar, possivelmente vai te autuar. Ou seja, se a regulamentação ali é de 2 horas, por exemplo, e eu colocar um aplicativo de 5 horas. Sim. Ao longo do momento que você ativou, até atingir as 2 horas, ok. Mas se entrou na 3ª hora, já pode ser autuado? Se entrou no 2 horas e 1 minuto, se você der a falta de sorte do agente da fiscalização te flagrar, o correto, né, o que determina a lei, ele lavrar o auto de infração. Pois é, mas nesse caso deveria ou deve, então, ser ativado um outro aplicativo. Aliás, como antigamente era o talão, né? Ou o bônus ou um outro rotativo, né? Um outro rotativo. Sim. Entendi. Que aí o eletrônico, pelo menos o que eu utilizo, quando você ativa ele já elimina o anterior. Mesmo se você tiver colocado 5 horas, por exemplo, se ativar um outro de 1 hora, vai eliminar aquele de 5 horas. Gente, isso aqui é interessante, porque é comum esse tipo de multa, né? Sim. Se você parou, o lugar lá é autorizado, normalmente nas ruas, é 1 hora, não adianta colocar o aplicativo de 2 horas, o rotativo de 2, 3 horas, não. Terminou a hora, você está sujeito a ser autuado. E normalmente os aplicativos têm uma notificação, pelo menos os que a gente usa comumente, à medida que vai acabando aquele tempo ali, ele te notifica que está acabando para ativar um outro rotativo e evitar as multas. Ou seja, agora uma outra, sim. Tem que ficar atento. Né? Tem que ficar atento. Agora uma outra dúvida que também assim é comum, e eu sou motorista, dirijo, passo por isso, as faixas exclusivas de ônibus. Aqui em Belo Horizonte, né? Vou dar um exemplo de Belo Horizonte, essas do MOVE ou mesmo essas ali da Avenida Augusto de Lima, da Antônio Carlos. Antônio Carlos é do MOVE, né? A central. Essas, se você, com um veículo particular ou um veículo que não seja autorizado a circular nessas faixas, for flagrado, a previsão é multa a natureza gravíssima, 7 pontos, e o valor da infração é R$ 293 e falhou aqui os centavos. Agora, pois é, mas essas avenidas mais largas têm uma pista exclusiva para os ônibus, sim, para os coletivos. E as ruas que têm uma faixa exclusiva
mas não é uma pista exclusiva. Igual você citou aí, Antônio Augusto de Lima, para quem conhece Belo Horizonte, que é uma avenida no centro da cidade. Sim. Ela não tem uma pista exclusiva, ou seja, você... Mesmo naquela faixa ali também, a legislação é igual para uma pista exclusiva de uma avenida de... Sim, vamos pegar um exemplo. E é gravíssima também? Gravíssima, a natureza é a mesma das duas, que é a mesma infração, não é? Vamos pegar um exemplo prático aqui de Belo Horizonte, Avenida Augusto de Lima. As faixas de ônibus, sim, salvo engano, os táxis é permitido os táxis transitarem, mas veículo particular, se for flagrado, tem o sistema eletrônico, né? Mas o agente de trânsito também pode ir lá, se ele verificar, ele tem a legitimidade para poder lavrar o auto de infração. Mas, Marcelo, não é complicado não ser autuado numa faixa como essa? Eu digo porque são dúvidas do motorista. Por exemplo, se ela só tem uma faixa, essa faixa exclusiva é da direita. E, às vezes, o veículo particular tem que fazer uma conversão à direita. Mas no próprio texto de lei, que eu não me recordo aqui na literalidade, você tem o espaço onde, se a pessoa for fazer uma conversão à direita, dentro daquele espaço a pessoa pode adentrar a essa faixa para poder fazer a conversão. E não entrar, andar, por exemplo, na Augusto de Lima, entre São Paulo e Bahia. Não, Augusto de Lima com Bahia, às vezes para virar à direita tem uma fila de ônibus. Desceu o Espírito Santo, virou Augusto de Lima à direita. Se você for pego transitando com seu carro particular ali, você passar, parece que tem até um sensor ali eletrônico. Tem sensor. Normalmente a tem multa sensor. É certa, só se o sensor tiver estragado. E o ônibus, ao mesmo tempo, o coletivo ele não tem a obrigação de só circular naquela faixa, né? Ele pode circular nas outras. O que acontece às vezes, todas as faixas estão tomadas. Pensando que o coletivo atende a todos, então é até plausível ele ter essa facilidade, né? Assim, esse é o meu entendimento. Não, sem dúvida. Assim, a ideia é provocar realmente a utilização do transporte coletivo por razões várias, né? Qualidade de vida, a mobilidade em geral e evitar congestionamento de uma forma em geral. Uma outra questão também, assim, a gente tem eu particularmente, outras pessoas aqui, tem um caso conhecido de estacionamento em lugar impróprio, em cima de calçada, lugar que não é permitido estacionar, o carro estacionado. Tem um conhecido assim que a carteira já está para lá do Deus me livre, né? Mesmo com o advento da lei que alterou a contagem de pontos, né, o limite, ainda assim ele está enrolado, né? Eu quero te perguntar disso, mas você começou a falar assim da penalidade para o tipo de infração. Sim. Por exemplo, o uso do celular ou o avanço de sinal ou o excesso de velocidade. Essas são as três mais comuns? As que eu verifico, né, dos clientes que nos procuram na CNH Resolve, sim, é claro que tem outras, mas enfim, as que tem com mais frequência... Essas são as mais comuns? Porque geralmente as pessoas nos procuram muitas vezes quando ela já tem um processo instaurado, ou então quando ela tem uma somatória de pontuação X, que ela está ali, sabe que vai instaurar um processo administrativo por pontuação na CNH desse condutor. Então, assim, as que nós verificamos, as mais frequentes são essas: velocidade, ou seja, a de 20% até 20% é a campeã. A de entre 20% e 50% fica no meio termo. E a questão, o celular e o avanço de sinal. Pois é, mas o excesso de velocidade é se for só a autuação se dá se tiver acima de 20% do limite permitido naquele local, ou passou do limite e já está sujeito à autuação? Não. Se você ultrapassou o limite, os equipamentos eletrônicos, eles têm um limite de tolerância. Não sei se você já observou em alguma notificação que você eventualmente recebeu. Tem um limite de tolerância. O limite da via é 60 km por hora, que é o normal, né, das vias que comumente nós circulamos em Belo Horizonte.
Se você ultrapassar 61, você já cometeu a infração. Mas tem aquele limite de tolerância. E se entre 61 até 20%, é uma gravidade. A natureza dela mas já é autuado. Ela é média, já é autuado. Se você ceder em 1 quilômetro, você já é autuado. Não é que você tem 20% de margem. Não, não é isso. O equipamento, eu não sei, porque isso é questão interna, né, do Instituto de Metrologia, tem lá um limite para ele considerar. Mas a velocidade que é considerada, se ela exceder 1 quilômetro do limite permitido da via, a autuação é certa. E neste caso, até 20% tem... Até 20% é uma infração média. Média. Quantos pontos? 4 pontos. O valor dela, sem desconto, né? É R$ 130 e alguns centavos. E entre 20%, acima, né? Entre 20% até 50% é uma infração grave, que o valor dela é mais alto, é R$ 195 e alguns quebrados. E tem a infração que ela entra numa outra categoria, que é exceder a velocidade permitida pela via em mais de 50%. Ou seja, mas essa infração ela não se soma às demais, para efeito de contagem de pontos e uma eventual instauração de processo administrativo por pontuação. Essa de velocidade específica, que é outra clássica, a pessoa, não, eu tenho, acha que aquela pontuação não vai acontecer nada com ela, essa infração gera um processo por infração, que pode acarretar a suspensão mínima de 2 meses da CNH do condutor. Entre 2 meses a 8 meses. Mas só por ela? Só por ela, uma infração. Ou seja, não depende Não depende de outras. É essa infração e outras, né? Tem as mais recorrentes, que são essa de velocidade acima de 50% do limite permitido pela via, a infração de embriaguez, a infração de recusa, submissão a teste de embriaguez, o bafômetro, né? Popularmente conhecido, e a infração de demonstrar a perícia através de arrancada brusca. E isso é muito interpretativo por parte do agente atuador. Se arrancar cantando pneu aí, se o policial te flagrar, ele falar, tá querendo se exibir, tem a tipificação, né, dessa situação, e essa infração por si só também tem força para gerar um processo administrativo por infração. Gente, isso é importante saber, porque não necessariamente é só quando completar. Perder aquele número X lá, uma infração só pode gerar um processo... Me perdoe, tem uma outra que é recorrente, para os motociclistas, não utilizar equipamento de segurança obrigatório, assim, em especial o capacete, né? Sim. Tem outros equipamentos de segurança... Que também pode gerar com uma única infração... Uma única infração gera um processo. E que pode levar à suspensão. A suspensão da CNH, exatamente. Bom, isso é importante realmente a gente saber, né? Porque às vezes a gente está lá contando os pontos, agora 20, 30 e tal, daqui a pouco vem uma, pula tudo, está lá com processo administrativo, sujeito a ficar sem carteira um tempo. E é muito constrangedor, porque a questão a mobilidade que é necessária, que se exige, né, para a pessoa ir trabalhar, a pessoa se divertir, viajar, fazer... Enfim, precisa disso. O direito de ir e vir. E as de celular? Uma outra dúvida que tem não necessariamente você tem que estar com o aparelho na mão falando. Por exemplo, se você tiver com um fone de ouvido, também já é passivo da infração. Manusear no celular, isso depende do que o agente da fiscalização vai observar. Mas assim, o fone de ouvido e você falando no telefone já pode gerar uma infração? Gera infração. Tá. E o manuseio por si só, olhar a rede social, também, etc. A mesma coisa. Outra informação importante. Não está falando no celular, mas está ali digitando. Aliás, às vezes nem digitando, está lendo a mensagem do aplicativo de mensagem. Só de manusear o aparelho já pode gerar uma multa. Com certeza. E eu, em particular, considero que essa prática ela é muito mais... Pior do que falar no celular, complexa, né? Falar também, mas você vê, repara, eu já vi pessoas andando 10, 20 metros sem olhar para frente, olhando para o celular. E está dirigindo. E mais uma pergunta aqui de curioso, que eu acho que são coisas bem práticas que a gente tem no dia a dia. Usar o equipamento de som do carro para falar no celular.
atender pelo equipamento de som no o famoso Viva Voz, também pode gerar infração ou não necessariamente aquilo permitido, ali? É permitido. O Viva Voz é permitido? Senão nem seria homologado, né? Os veículos, a grande maioria dos veículos novos hoje tem esse recurso. Ah, tá. Então, atender a ligação ou efetuar uma ligação Sim. através do equipamento de som do veículo, sem manusear o aparelho, sem pegar, não gera uma infração? Não. Uma boa notícia que eu não sabia. Vou deixar de ser autuado. Mas eu gostaria também de perguntar, de saber, porque houve uma mudança na lei, né? Assim, que alterou a pontuação. Alterou alguns artigos, né, do Código de Trânsito Brasileiro, que entrou em vigor agora não, né? Já tem um tempinho. Em 2021. 12 de abril de 2021. A lei é de 2020, mas entrou em vigor 12 de abril de 2021. Alterou o número de pontos que a gente pode perder na carteira, etc., que é uma notícia importante. Tem uma gradação, né? Sim. E até mesmo isso precisa ser muito bem esclarecido, né? Ou muito bem observado por todos os condutores, para a pessoa não pensar, eu ainda estou numa margem segura, porque muitas vezes a pessoa já até ultrapassou a margem. Qual que é o que eu vejo sempre vi com Vai falar desse gente mais preocupada, né? Porque eu estou aqui achando que eu estou numa mais segura. O objetivo é esclarecer. O que eu sempre observei até com surpresa, as pessoas falando anteriormente, não, o limite são 21 pontos, ou o limite são 20 pontos. A pessoa pensava, precisa atingir 20 pontos, isso antes de novembro de 2016. E depois teve uma alteração e agora teve outra, né? Mas não, na verdade, em relação à pontuação, não. Em relação à gradação a dosimetria da pena, vamos dizer assim, né? Sim. Remetendo ao direito penal. Porque é uma penalidade. Né? Infrações cometidas até novembro de 2016, a punição mínima de suspensão eram 30 dias. As infrações cometidas após novembro de 2016, que que estão sob a égide agora da Resolução 723, elas acarretam a suspensão mínima em processo por pontuação. Elas acarretam a suspensão mínima de 180 dias. Então, isso é bom esclarecer isso, porque tem muito processo antigo de infrações, né, cometidas anterior a 2016, a novembro de 2016, que existe essa diferença. Mas, assim, em termos atuais, em relação à pontuação, para se autuar um processo por pontuação ou não, o limite eu gosto de falar, são 19, 29 e 39 pontos, porque aí não tem erro. Você não cai na... Porque a pessoa pensa, o limite são 20 pontos. Ela está equivocada, o condutor, né, no caso. Se ele atingir 20 pontos, numa somatória de infrações onde tem 2 ou mais infrações gravíssimas, vai instaurar o processo por infração. Onde a previsão de punição são 180 dias de suspensão, no mínimo, submissão a curso de reciclagem e aprovação em exame de reciclagem no DETRAN, né? Então, só um minutinho, deixa eu voltar aqui no que você falou. As infrações cometidas antes de 2016... Antes de novembro de 2016. A suspensão mínima é de 30 dias. Mínima era de 30 dias. Agora é de 180. Agora, para as infrações após novembro de 2016, a previsão da suspensão mínima são 180 dias. E se tiver um processo administrativo com recursos tramitando de infrações anteriores a novembro de 2016? E digamos que venha que não tenha sido julgado ainda. E digamos que venha a ser julgado em última instância agora. Aplica-se a regra dos 20 ou a regra nova da lei? Aplica-se a regra nova da lei. Então, mas em tem relação, uma flexibilidade, então. Em relação à pontuação. Isso. Em relação porque uma coisa é a punição que o condutor
O prazo de suspensão. Recebeu o prazo de suspensão. Outra coisa é a instauração do processo. Então, vamos falar sobre a legislação em vigor. O limite são, se o condutor atingir 20 pontos, tendo 2 ou mais infrações gravíssimas, instaura-se um processo por pontuação. Se o condutor atingir 30 pontos, ele tendo somente uma infração gravíssima, instaura-se um processo. Ou se o condutor, não tendo nenhuma infração gravíssima, atingir 40 pontos, instaura-se um processo administrativo por pontuação. Então, assim, eu quis fazer essa observação, porque às vezes a pessoa pensa, não, eu posso atingir 20 pontos. Não, eu posso atingir 40, 30 ou 40 pontos. Todo mundo hoje acha que pode atingir 40. Não, vamos pensar aqui, igual nós falamos de infração no começo do programa, uma de celular, dentro dos 12 meses, tá? Tem esse detalhe que a gente, às vezes, esquece. Vamos pensar, 1º de janeiro de 2021, você foi flagrado lá ao celular, dirigindo. Até 1º de janeiro de 2022, toda infração que você cometer vai se somar a essa para efeito de contagem de pontos. Aí tem uma de rotativo. Foi dentro dos 12 meses. Já são 12 pontos. Aí mais uma de avanço de sinal, aí são 19 pontos. Aí você já está no limite total. Tá no limite. Qualquer outra infração que você cometer, que entrar no seu prontuário... Porque são gravíssimas. Não. Nesse caso, não. Nesse caso tem 2 gravíssimas. O limite são 20 pontos. Então, se avançou o sinal, 7 pontos. Celular, mais 7 pontos. Mais uma de 5, 19 pontos. Mais uma infração leve de 3 pontos, instaura-se um processo. Entendeu? Eu estou chamando a atenção aqui porque acho que eu escutei algumas pessoas, nossa, agora eu estou tranquilo, são 40 pontos. Não é assim. Pode-se ter o processo, igual o doutor Marcelo está falando aqui, com 20 pontos, com 30 pontos, e a regra geral, se não tiver nenhuma infração gravíssima, 40 pontos. Mas pode ser que tenha com 20 pontos. Sim. Até porque avanço de sinal, falar no celular, são muito comuns, né? Exatamente. Principalmente falar no celular. E tem inúmeras outras infrações, né? Nós listamos aqui as que, na CNH Resolve, nós verificamos que as que são mais recorrentes, né? Então... Agora, acho que cabe lembrar, é oportuno lembrar a exceção que existe para essa regra. Para o condutor que exerce atividade remunerada ao veículo. Em regra, que tem a observação na CNH, né? Aquela EAR. Independente da natureza das infrações, da gravidade delas, o limite são 40, na verdade, o limite são 39 pontos. Se atingir 40 pontos, para quem tem atividade remunerada, quem exerce a atividade remunerada ao veículo, o limite são 40 pontos para poder instaurar um processo, independente da natureza das infrações. Quando você fala que exerce uma atividade remunerada, é o motorista profissional. Sim. Ele trabalha, o trabalho dele é ser motorista. Com o veículo. E, em regra, exige, né? Vou dar um exemplo. Taxista em Belo Horizonte, o próprio motorista de aplicativo também, parece que é uma exigência constar na observação da CNH que exerce atividade remunerada. Pois é, mas nesse caso o limite é 40 e não depende de ter gravíssimo? Não, independente da natureza das infrações. Entendi. E quando tem, por exemplo, doutor, temos mais de um órgão que fiscaliza o trânsito, né? Tem normalmente um órgão municipal, tem um órgão estadual e tem órgão federal, sobretudo das rodovias, as chamadas vias rurais, né? As grandes rodovias, etc. Junta a pontuação de uma e de outra ou é por órgão? Não, é o território Por exemplo, nacional. o Detran estadual. Quando atinge 40 pontos no Detran e, por exemplo, o DENIT é um que aplica a multa nas rodovias federais, por exemplo. Junta ou cada um faz o seu processo separado? Vale o território nacional. Você cometeu uma infração lá em Rondônia. Então tem um sistema integrado?
Assim, eu não conheço o trâmite dos órgãos públicos, mas eu imagino que, pelo menos a lei determina isso. Deve existir. Então, comunica. Por exemplo, eu tenho vários clientes que residem em São Paulo ou no Rio de Janeiro, mas a carteira deles, eles residem assim, eles têm moradia em Belo Horizonte e residem também, trabalham em São Paulo, no Rio, em outros estados. Se cometem infrações constantemente em outros estados, aí puxa-se o extrato de infrações dele, tem lá a infração do município de São Paulo, do Rio, Rio Grande do Sul, enfim, Brasil inteiro. Então, independe qual o órgão autuador. No caso mesmo aqui, acho que isso é muito comum na época que vai fazer, pagar a IPVA e etc., que aí para liberar o documento do veículo, aparecem as multas que já foram devidamente, as autuações todas, não as notificações, mas as autuações. E lá vem falando qual que é o órgão, né? DENIT, DETRAN, o órgão municipal que é responsável pelo trânsito. Inclusive foi interessante a sua observação. Porque aparece tudo, né? Interessante, aparece. O órgão competente. É interessante a sua observação, que eu acho que vale até uma crítica construtiva, principalmente para a Prefeitura de Belo Horizonte. Poderia-se ter essa integração, ou mesmo no próprio sistema, no site da Prefeitura, ter um campo onde ficasse disponível o auto de infração, que é o que dá origem à infração. Porque muitas pessoas, muitos condutores pensam que a origem da infração é a notificação que você recebe em casa. Não. O que dá origem é o auto de infração. Ou que o agente autuador lavra manualmente, ou então os originados de equipamento eletrônico, né? E isso facilita muito o nosso trabalho, seja o nosso trabalho para representar as pessoas que nos procuram, seja para a própria pessoa apresentar sua defesa ou seu recurso. Porque, só lembrando assim, no primeiro momento vem uma notificação. Notificação de autuação. De autuação. A regra é essa, em relação à infração. Isso, que aí é o momento em que a pessoa pode apresentar o nome do condutor, não é isso? Ou fazer um recurso, interpor um recurso. Ou as duas coisas. Ou as duas coisas, mas ainda não é autuação. Fazer um recurso não, apresentar a defesa de autuação. Defesa, perdão, exato. Aí não é ainda a autuação. Que se não tiver nenhuma dessas duas providências, aí chega efetivamente uma autuação. A notificação de autuação é o momento que o condutor tem para indicar o real condutor ou apresentar a defesa de autuação. Passada essa fase, se a pessoa apresentar a defesa, se o condutor apresentar a defesa ou não apresentar a defesa, se ela apresentar a defesa e ela não for acolhida, vai gerar penalidade. Aí gera a notificação da penalidade, que é a multa, que aí já chega inclusive com valor, não sei se você já identificou. E aí dessa notificação da multa, né, cabe o recurso para a jari do respectivo órgão autuador. Então, o primeiro momento é o momento da defesa mesmo. Agora, é comum ganhar uma defesa? Olha... Assim, quando o próprio motorista faz, eu já fiz e nunca ganhei. Olha, doutor James, assim... Nem recurso eu ganhei. Assim, claro que a advocacia, o senhor advogado também, é uma atividade meio, não uma atividade de resultado, né? Mas... Desculpa, deixa eu fazer só uma emenda aqui na minha pergunta. Eu estou falando quando o próprio motorista faz, porque, como você mesmo disse, eu também sou advogado e às vezes chega essa demanda, olha, não vou fazer porque eu não ganho as minhas. Procure alguém que trabalha com essa natureza, com essa área do direito, que é quem entende exatamente o que tem que fazer. Porque o próprio motorista não vai saber, não vai conhecer os elementos todos, né? Eu acredito que, dependendo, né, da situação, mesmo se o condutor fizer de próprio punho a sua defesa, ou apresentar o seu recurso, pode ser, sim, claro, porque tudo é passível de falhas, né? Então... mas eu não tenho esse conhecimento, não tem nenhum caso específico. Só se for um vício muito grosseiro, assim, eu não tenho um exemplo específico, real, para poder te falar. Não, eu conheço o sujeito que fez e ganhou. Conheço sim, salvo no caso quando o veículo é clonado, a pessoa já registrou, já ficou caracterizado que o veículo é clonado, aí realmente é uma situação muito mais robusta, que a pessoa está sendo lesada, enfim, ela tem o direito de reivindicar aquilo que
que é de direito. Mas, em geral, no nosso caso, nós fazemos uma análise prévia de todos os casos que nos são apresentados antes de qualquer coisa, para falar assim, se o senhor virar, Marcelo, tem jeito? James, assina a procuração para mim, me dá a cópia do seu documento, eu vou consultar junto ao órgão de trânsito, vou analisar com muito critério, aí eu vou te falar se tem ou se não tem jeito, ou se assim, quais os eventuais desdobramentos que a gente, dentro da experiência que nós temos, que nós podemos encontrar ao longo do caminho. Então, assim, essa é a nossa política de trabalho e de atuação. E, graças a Deus, nós temos assim, um índice de assertividade muito grande. A satisfação dos nossos clientes é garantida mesmo. Então, porque se eu visualizar que é uma mera aventura, um mero expediente, vou recorrer só para ficar ganhando tempo, eu falo abertamente para quem me procura, independente de ser conhecido, pode ser uma pessoa que me procura até nos consulte, até pelo site, eu falo, olha, nessa situação eu não vou te lançar numa aventura. Não, o advogado sabe avaliar se a possibilidade de êxito, né, em que percentual que tem a possibilidade ou não, né? Mas o principal é a pessoa, o condutor interessado, fazer uma consulta prévia com o advogado ou com a empresa de confiança. Se quiser fazer a consulta conosco, nós estamos à disposição. E, no nosso caso, nós não cobramos para poder consultar, nossa consulta é gratuita, porque a partir daí nós vamos saber, tem como resolver, fica tranquilo. Se eu falar que a sua chance é muito boa, acredita que dá certo. Sua satisfação está muito próxima do êxito. E onde que recorre? Por exemplo, você tem um prazo de defesa. Não foi aceita essa defesa. Chega a autuação. Quais órgãos que existem no sistema onde são interpostos esses recursos? Vamos falar de infrações, né, primeiro, no primeiro momento. A infração de trânsito tem lá o primeiro momento, que é apresentar a defesa de autuação. Segundo momento, interpor o recurso para jari do respectivo órgão, julgador. E no terceiro momento, vamos a jari pensar... é o quê, Marcelo? Jari é uma junta composta normalmente por 3 membros. Inclusive tem membros... Que é a junta administrativa? Junta administrativa de recursos de infrações de trânsito. De infrações de trânsito. De infrações, não tem o trânsito, não. Que pode ser... Mas aí é local ou é estadual? Ou cada um tem o seu? Cada um tem o seu. Entendi. A Prefeitura de Belo Horizonte tem o seu, tem a sua jari. O Detran de Minas Gerais tem a sua jari. A Polícia Rodoviária Federal tem a sua jari. O DR tem a sua jari. Então, mas aí interposto o recurso para a respectiva jari. Eu vou falar no âmbito de Minas Gerais, tá, James? Porque que acaba sendo um pouco de todo mundo, dos outros Detrans, né? O recurso não foi provido na jari. Aí tem uma terceira fase, que é o recurso para o CETRAN do respectivo estado, né? Que é o Conselho Estadual de Trânsito. Que é o Conselho Estadual de Trânsito, que é um órgão vinculado à Polícia Civil. Entendeu? Vinculado ao Estado de Minas Gerais. Tem esse vínculo com a Polícia Civil. Então, esse é o caminho. E essa é a última instância de recurso? Administrativamente, sim. E aí, se for o caso, tem depois que discutir aí resta só a justiça, desde que haja elementos, né, plausíveis para poder reivindicar algo que seja de direito, né, ou pelo menos de uma expectativa de direito. Não, igual eu falei, a nossa atuação é sempre com foco para tratar na esfera administrativa. Eventualmente, a gente busca uma providência judicial, mas não é o nosso foco na CNH Resolve. Mas, enfim, na fase judicial tem todo o trâmite judicial, que não cabe aqui ficar discorrendo sobre essa questão. Agora, Marcelo, tá bom, aí a pessoa vai suspensa lá 6 meses. Agora nós estamos falando de processo. De processo. Por exemplo, entrou com recurso, foi até o CETRAN, perdeu mesmo, já atingiu a pontuação prevista em lei. Como faz para recuperar agora? Aí tem o recurso que vai tramitar. Olha, é lógico que isso aí, no caso, é um serviço que você presta como advogado, né? Você vai interpor os argumentos, elementos, etc. Você faz.
Mas se o próprio perdeu lá no CETRAN, nesse caso não tem mais jeito na via administrativa? Eu gosto sempre de analisar, porque às vezes ao longo do decurso ali das fases, muita coisa pode acontecer. Pode ter um vício, por exemplo? Pode. A gente pode conseguir identificar algo. Entendi. Que é muito remota essa possibilidade dentro dessa colocação que você fez, tá? O condutor apresentou, aí no caso já é defesa prévia no processo administrativo, por pontuação ou por infração. Inclusive no de cassação também, tá? Defesa prévia, que é o primeiro momento. Depois, a interposição do recurso perante a Jari, se a defesa não for acolhida ou se não for apresentada. A Jari vai julgar, se for dado provimento ao recurso, arquiva-se o processo e vida que segue. Se não for dado provimento, a última fase é recurso para o CETRAN, no mesmo molde, né, que a gente tratou a questão das infrações. O CETRAN julgou, não tem mais o que ser feito na esfera administrativa. É aquela situação, a pessoa pode tentar algo na via judicial, mas normalmente isso é muito remoto. Mas não estou dizendo também que é algo absoluto, né? Pode ser que tenha possibilidade. Tudo é passível de análise prévia. Agora, assim, é porque nosso tempo aqui está já no finzinho, desculpa. Mas não, tá? É porque está tão esclarecedor que a gente está aqui ouvindo, né? Mas só para nós finalizarmos aqui, fez a defesa, perdeu, como advogado eu sugiro, procura logo um especialista para cuidar dos recursos. Exatamente, né? E assim, atentando-se para o prazo limite, porque se perder prazo não tem jeito, não tem como fazer mágica, né? Prazo para nós advogados. Eu lembro, eu tive um professor que ele perguntou uma vez, prazo para recurso tal, todo mundo, isso, todo mundo errado, 24 horas. Meu prazo, minha regra é essa, 24 horas. Que aí não perde o prazo, Não né? esqueça disso nunca. É isso. Mas assim, é claro que o condutor, muitas vezes, ele não recebe a notificação em casa. Esse é um detalhe que, pena que o tempo está curto. Não dá para a gente falar. Porque isso também é passivo de discussão e recurso, né? Exatamente. Mas a questão é que a notificação por edital, a publicação do edital é válida. Sim. Então, aí não tem muito o que ser feito. E é claro que altera-se o prazo um pouco. Muitas vezes o condutor consulta na internet, mas aquela notificação ele não recebeu em casa. Aí, às vezes, publica no edital e ele consegue... É válido, né? Exatamente. É válido. O edital, mas o edital ele será publicado posteriormente. Então, assim, por isso que é interessante. Está com dúvida, está com problema, não deixa acontecer, não. Procure um especialista da sua confiança. Se nós estamos à disposição também na CNH Resolve. CNH Resolve. Nas redes sociais acha CNH Resolve. CNH Resolve no site, nós vamos atender pelo chat, ou pelo WhatsApp, ou mesmo pessoalmente. Presencialmente é bom agendar para não ter que aguardar, ou às vezes tem... Enfim, é bom agendar. Gente, já chegamos aqui no final do nosso programa. Quero agradecer aqui ao doutor Marcelo por tantos esclarecimentos para essa área. E motorista não pega só um segmento, todo mundo é motorista, né? Todo mundo está sujeito. Obrigado, doutor Marcelo, pela aula aqui para nós. Não, que isso, eu que agradeço. Me sinto muito honrado em estar aqui com vocês e precisando, eu estou às ordens. Obrigado. E o nosso programa chega ao fim, nos vemos no nosso próximo Advocacy. Te aguardamos. Até lá.